máscara, porque eu tô aqui no meio do corredor, então eu tenho que ficar de máscara. Certo. Ok, e agora compartilhar a minha tela. Gente, quase todo mundo fez o laboratório 1. Eu fiquei contente. Pois é, dar aula no corredor da faculdade. Que essa é nova, acho que não. Quase todo mundo fez, mas teve algumas pessoas que não fizeram. E eu tô desesperada, porque essas pessoas não fizeram. E eu não sei, tô vendo 44, era pra ter escrito 49. E aí eu fiquei triste. Vamos ver, vamos ver. Elas têm ainda mais um tempinho. Esse laboratório é bem simples, não deixem de fazer eles. Se tiver alguém aqui que ainda não fez, se estiver precisando de ajuda, por favor avise, que aí a gente tenta ajudar. Então, eu vou colocar, eu tô sem outro monitor, não tem muito o que eu fazer. Eu vou colocar aqui no canto. Tá, o nosso primeiro exercício era escreva um programa que, dado 3 números inteiros, imprima o menor deles. Beleza, beleza. Então, tá, ainda são 10h45, terminou um pouquinho antes as minhas coisas, às vezes até daria para ter mais um tempinho. Tem mais alguém nas salinhas temáticas? Eu não tô enxergando elas. É que ele separou num outro Meet, porque ele não tava conseguindo criar a Ah, sala, entendi. então acho Ah, que porque não. é meu, talvez ele não seja dono da chamada, entendi. É, eu acho que era isso mesmo. Saquei. Ah, que difícil a vida, né? Tá bom. Ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na verdade, Desculpem. houve uma multiplicação dos alunos aqui, porque antes tinha 36 contando com o Igor, agora o Igor saiu, entrou você e tem 37. Uai. Alguém, alguém, apareceu, alguém viu que eu voltei. Quis. Tá, legal. Então, esse daí era bem simplesinho, né? A gente simplesmente tem 3 números e a gente precisa saber qual que é o menor deles. Então, a gente consegue ler aqui cada um desses números. E aí, o que a gente precisa testar é quais são as condições em que o A é o menor, para a gente poder fazer o print do A, quais são as condições que o B é menor e quais são as condições que o C é menor. Então, se a gente tem que o A é menor que o B e o A é menor que o C, então com certeza ele é o menor dos três, né? E a gente pode já falar o print de A. Só que se falhou em uma dessas condições, ele vai cair aqui nesse elif. Então aí ou o A é maior que o B ou o A é maior que o C, ou seja, o A com certeza absoluta não é o menor. Mas então aí, se o A não é o menor, a gente precisa descobrir quem é o menor, o B ou o C. E é isso que é a próxima coisa que a gente testa aqui. Se o B é menor ou igual ao C, então é o B que é o menor. E caso contrário, se não for nenhuma dessas opções, a única opção que sobrou é o C é o menor. Então esse. Professora, como você é esperta, com certeza meu grupo não fez um código de 38 linhas. Então, Eu nem botei a. Professora, nasceu por força bruta, professora. Eu vou pegar um força. cada caso. Pois é. Ah, A interessante. menor que Vamos ver. B e A menor que C. Vamos ver o que a gente tem aqui, então. Olha, teve uns. Entendi. Várias pessoas, pelo visto, fizeram nesse esquema. Algumas pessoas. Tá. Menor que B. Fiz fazer com os ifs encadeados. Isso é uma coisa também, né? Lembrando que esse end aqui, ele poderia ser um if aqui dentro. Professora, e o caso que os números são iguais? Você colocou aí? O caso é que os números são iguais. Vamos ver. Se todos eles forem iguais, não faz diferença qual que a gente vai imprimir, né? Então, por exemplo, se for tipo 2, 2, 2, a gente só precisa imprimir 2 e tanto faz. Então, a gente vai ver aqui. 2 menor ou igual a 2, verdadeiro. 2 menor ou igual a 2, verdadeiro. Print 2, já era. Fez sentido? Aham. Professora, Uhum. eu não entendi por que que ali na segunda linha, no primeiro elif, na verdade, você só colocou B menor ou igual a C, tipo, se o Tá. de cima ele vai checar, tipo, qual que tá certo, e daí, não entendi. Tá. Vamos ver quais são as informações que a gente tem em cada uma dessas linhas aqui. Então, a gente tem aqui A menor ou igual a B. End A menor ou igual a C.
Ok. O que a gente está testando aqui? A gente está testando se o A é o menor de todos, certo? Então, essa primeira linha aqui é isso que testa. Aí, pelo que eu entendi, o que vocês fizeram é que na outra linha vocês testaram se B é menor ou igual a A e B é menor ou igual a C, certo? Essa era a coisa que vocês fizeram vários, né? E aí depois vocês tentaram de novo, né? C menor ou igual a A e C menor ou igual a B. Essas são todas as opções possíveis, certo? Que nesse primeiro caso aqui, a gente tem que o A é o menor de todos. Nesse caso aqui, a gente tem que o B é o menor de todos. E nesse caso aqui, a gente tem que o C é menor de todos. Isso daí tá ok. Sim ou não? Sim, tá, beleza. Então, vamos ver agora por que alguns desses testes são redundantes. Se a gente sabe que A menor ou igual a B deu, ou A é menor ou igual a C deu falso, será que eu preciso testar de novo se B é menor ou igual a A? Porque a gente já sabe que A menor ou igual a menor ou igual a B pode ser falso. Tipo, o A não é, com certeza o A não é o menor de todos. Então, ele pode ser o segundo maior ou ele pode ser o terceiro maior, né? Então, ó, se ele deu falso nesse cara aqui, a gente sabe que ou a gente tem BAC ou BCA, certo? Se esse cara aqui deu falso. Não, desculpa, ou CAB, CBA. Pronto, essas são todas as opções, certo? Aí a gente está vendo aqui que faz diferença se o B é menor ou igual ao A ou não. Porque se o B for menor do que o C, ó, tá vendo? O B for menor do que o C, ele é o menor de todos. Tá vendo? O A é independente. Não importa se o A é o segundo maior ou se o A é o terceiro maior. Só me importa se o B é menor do que o C, porque eu já sei que o A com certeza não é o menor de todos, porque deu falso aqui. Então, por isso que a gente não precisa testar de novo. Porque sabendo isso daqui, a gente elimina as hipóteses ABC, ACA, ACB. Não, opa. ABC, ACB. Isso. Certo? Essas são todas as nossas hipóteses possíveis. Se não entrou nesse cara aqui, a gente sabe que não é esse daqui. Então, a gente pode eliminar. Agora, a gente não precisa testar de novo se B é menor do que A. Porque a gente sabe já que não faz diferença. Tá vendo? Nesses dois casos, o B é menor do que o A. Então, eu não preciso testar de novo. Se eu simplesmente testar B é menor do que C, eu consigo descobrir se o B é o menor de todos ou não. Porque no caso que o B é menor de todos, o C vai vir ou em segundo ou em terceiro. No caso em que o C é o menor de todos, o B vai vir ou em segundo e terceiro. Então, eu não preciso desse teste aqui de novo. Eu posso testar simplesmente se B é menor ou igual a C ou não. Fez sentido? Fez sentido, eu entendi, professora, mas, tipo assim, você teve que escrever, mais ou menos, existe, tipo, uma lógica para você fazer isso, por exemplo, com 4 números, sem ter que escrever todas essas opções e ir prestando atenção, tipo, o que você elimina, o que você não elimina? Porque, tipo, se fosse, por exemplo, 100 números, eu acho que ficaria um pouco difícil ficar fazendo Com essa análise. certeza, é bem mais difícil ordenar sem números, com certeza. Ou encontrar o menor, se faria de outro jeito. Se eu precisasse encontrar o menor de vários números, o que eu iria fazer é guardar qual que é o menor que eu encontrei até agora e comparar com todos os outros números. Se eu encontrar um menor de todos, eu guardo esse novo menor. É diferente, para se eu tiver muitos números. O caso desse de 3 aí é realmente para vocês exercitarem o if. Ah, entendi. Obrigado, professor. Uhum. Professora, teria problema ao invés de usar o menor igual, usar o menor? Vamos, menor? vamos ver o que acontece se usar o menor, né? Se eu fizer A menor que B e A menor que C, menor em tudo você quer colocar? Eu Eu fiz assim, mas acho que nesse código em específico não ia funcionar, porque ia ter o problema de o A ser igual ao C já não vai cair nessa situação, então daí não, é um problema. Uhum. No fundo o que a gente pode fazer é testar. O A é o menor de todos, ele falou A.
Mas aí tem que trocar o else por um elif no final, senão vai cair tudo no C É. quando for igual. Mas, e daí? Eles são iguais? Qual que é o problema dele dar print do C e não do A? Ah, Vocês são verdade, iguais? né? Verdade, né? Ué, se o A for igual ao B e os dois forem menores que o C, Se o A for igual ao B, então vamos ver aqui esse caso que você está falando. A é igual a B, Nosso grupo mandou o estilo. os dois é menor que o C. Se tinha dois números iguais, ele falava, tipo, esse conjunto não apresenta um legal. único elemento ínfimo. Ah, tá. É. Nossa, que legal, dá certo. Tá certo, porque ó, se o A for igual ao B, né? Aí isso aqui vai dar falso. Aí ele cai no elif, o B é menor do que o C? É, aí ele dá print do B e pronto. E É esses dois são verdade. iguais, sabe? Não tem problema. Você não precisa dar print ou do A ou do B se eles têm o mesmo valor. Se eles têm o mesmo valor, tudo bem. Ok. Tá. Acho, não sei se tem. Ok. Ah, entendi. Uma coisa que fizeram se A menor é igual a B menor que C, ou A menor que C menor que B. Tá, isso era um outro jeito de fazer também. A gente consegue fazer. Colocar várias coisas assim. Ó, A menor que B menor que C, ou A menor que C menor que B. Dá pra testar todos assim também. Ok. Vamos ver o próximo. Ficou mais alguma dúvida desse aqui? Não estou. Parece que não. Então vamos. Não vi ninguém fazendo, não fez nenhum barulhinho. Então vamos ver o próximo. Escreva um programa que, dados 3 números inteiros, e imprima os números em ordem crescente. Legal, esse daqui é de ordenar os números. Aí já tinha que fazer um pouquinho mais de ginástica. Vamos lá. Aqui. Exercício 2. Esse daí tinha mais casos, né? Porque aí agora, de fato, agora faz diferença, pelo menos, que a gente não pode só cair em qualquer um, né? A gente tem que prestar atenção na ordem do que a gente vai imprimir. Então, a gente tem se A é menor que B e B é menor que C, né? Que é o caso mais simples, ABC. Beleza. Aí, a gente percebe que se a gente não caiu aqui, a gente já pode eliminar algumas hipóteses, né? Porque aqui, quais são as opções que a gente tem aqui? A gente pode ter ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Essas são todas as nossas. A gente tem que ter um print para cada um desses aqui, né? Então a gente tem um print ABC, beleza. Um print ACB, beleza. Um print BAC, ok. Um print BCA, ok. Um print CAB, ok. Um print CBA, ok. Então, beleza. Então a gente está pelo menos imprimindo todos os casos. E então, acho que essa primeira verificação tá tranquilo, né? A menor igual a B, B menor igual a C. Beleza. Então, se isso não acontecer, isso quer dizer que a gente não está nesse caso aqui, a única informação que a gente recebeu. Então, agora a gente tem que descobrir em qual desses casos aqui eu estou. Então, a gente sabe que com certeza absoluta, ou o A está na segunda posição, ou o A está na terceira posição. Ou então, não, ele pode estar na primeira ainda e o C está na segunda. Então, vamos descobrir isso daí. O A é menor que o C, a gente está tentando descobrir se o A tem alguma chance de estar ainda na primeira posição. Se o A é menor que o C e o C é menor que o B, então eu imprimo ACB. Por que que eu posso ter certeza disso daqui? Porque eu sei, já testei se o B é menor do que o C. Então, se tivesse dado verdadeiro que o B é menor que o C e verdadeiro que o A é menor que o B, então a gente sabe que também o A é menor que o C, certo? Pelo jeito que funciona a propriedade transitiva. Por isso que pode até escrever daquele jeito, assim. Isso aqui funciona. Então, ó, no fundo, isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. A menor igual a C,
menor ou igual a B. Certo? Então, aí a gente sabe, a gente já, se caiu nesse caso, ele imprime aqui. Se não caiu nesse caso, as nossas outras opções estão aqui. E aí, basicamente, o que ele está fazendo é esse mesmo teste para todos. Eu acho até que eu posso escrever todos assim que vai funcionar. Vamos ver. Primeiro número, 1, 2, 3. Fez. 2, 1, 3. Fez também. 3, 2, 1. Fez também. Tô satisfeita de que funciona essa anotação. Então, aquele programa que estava escrito daquele jeito nada mais é do que isso. Ele está verificando uma a uma todas essas possibilidades aqui. Então ele vê, caiu nesse primeiro caso? Sim. Se não caiu nesse primeiro caso, é esse segundo caso? Se não é esse segundo caso, é esse terceiro caso? E aí, se não for nenhum dos 5 casos, pode simplesmente botar um else aqui e imprimir. Esse acho que era um pouco, talvez, mais direta a lógica, né? Ele realmente foi testando caso a caso e imprimindo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse daqui? Acho que depois de ver o outro, né, esse daqui fica mais fácil. Opa, escutei um barulhinho. Oi, Laura. A minha dúvida é se em vez do elif poderia colocar só if. Então, eu fiz uns testes com isso, eu ainda não consegui ter um resultado conclusivo sobre o desempenho disso daqui. Eu acho que a diferença aqui de colocar vários ifs, né, que eu não poderia colocar só esse else aqui, eu teria que colocar outro if, né? Porque senão esse else ia ser só desse if aqui. Sim, E aí, todos com if. Aí, e aí esse cara aqui fica CBA. Funciona, sim, isso daqui funciona. Eu preciso ainda pesquisar mais um pouco na prática qual que é a diferença de você colocar um monte de if assim. Porque do jeito que eu enxergo essa situação, o que acontece é que na hora que o seu programa está executando, ele de fato vai executar todos esses ifs, mesmo se um deles já for verdadeiro. Então, se esse caso aqui caiu e ele é verdadeiro, ele vai dar o print nisso aqui e ele vai continuar executando e testando todos os outros. Mas eu acho que talvez o Python é espertinho e ele consegue dar um jeito de não fazer isso. Mas a princípio, o que acontece é isso. O elif é para evitar exatamente que aconteça isso. Se eu colocar o elif aqui, uma vez que der verdadeiro em um desses caras, ó, se der verdadeiro aqui, acabou. Saiu do comando e ele não vai nem olhar para esse resto aqui, sabe? Professora, Entendi, obrigada. eu usei todos uma vez, aí se tinha 2 iguais, ele escrevia 2 vezes o resultado, por causa que ele dava 2 print. Ah, isso é uma coisa Que interessante, aí, né? É tipo, verdade, se é A e verdade, é o B for verdade. igual, a Eu ia quinta e a nona comentar linha isso. ser a mesma coisa. Você tem razão, você tem razão. Nesse caso aqui tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, tipo, se esse aqui é igual a esse aqui, essas duas linhas querem dizer a mesma coisa, ele vai imprimir 2 vezes. Isso é um bom ponto, isso faz diferença, então, na lógica do programa. Eu queria comentar então que eu acho que dá para concluir que assim, a diferença é quando as condições são exclusivas, tipo, ou acontece uma ou acontece outra, não faz diferença. Agora, quando as duas podem acontecer ao mesmo tempo, Isso é um bom ponto. Sim, definitivamente, se tiver sobreposição entre as condições, né? Porque, assim, essas duas aqui são casos diferentes, mas existe um número para o qual existe sobreposição dessas duas condições, que é o caso em que o B é igual a C. Aí o else faz diferença no jeito que o programa funciona. Isso é um bom ponto. Parece que é bem isso mesmo. Não, realmente, quando é igual aqui, ele vai imprimir 2 vezes e não é isso que a gente quer. Ok. Certo, vou fazer mais uns testes com isso. Mas eu acho que isso é uma questão até mais importante, realmente, né? O funcionamento do programa é o que é mais importante, ele tem que estar correto. E nesse caso aqui, como tem sobreposição aqui, nada feito. Se fizer desse jeito, ele vai imprimir 2 vezes e aí o Suzy vai reclamar e falar que você imprimiu a resposta errada. Tá.
Vamos dar uma olhadinha no 3, então. O 3 também tinha mais coisinhas. Escreva um programa que, dada 2 datas, determine qual delas ocorreu cronologicamente primeiro. Para cada uma dessas 2 datas, leia 3 números referentes ao dia, mês e ano, respectivamente. Isso até eu já tinha falado para vocês o macete na aula passada, né? Você primeiro compara os anos, aí dependendo do que acontece com o ano, você compara o mês, dependendo do que acontece com o mês, você compara o dia. Então, vamos ver aqui como fica. Tá bom. Então, se a gente vê que ele vai ler aqui o dia, mês e o ano da primeira data, dia, mês e o ano da segunda data, essa parte aí, ok. E aí a gente está na hora de fazer as comparações. Se o ano da primeira data é menor que o ano da segunda data, não importa o dia nem o mês, certo? Porque se isso aqui é em 2020, isso aqui é em 2021, isso aqui pode ser 25 de dezembro de 2020, isso daqui pode ser 5 de janeiro de 2021, essa data continua vindo primeiro, porque só o ano importa. Então, se o ano importa, a menor das datas é a primeira. Legal. Agora, se o ano não é menor, então o ano pode ser ou igual ou maior, que é o que está testando aqui. Aqui está testando se o ano 2 vai ser, então, menor do que o ano... Ah, não, desculpa. Então, ele testou primeiro se o ano 1 é menor que o ano 2, falou que a data 1 é a menor. Aí ele viu, se então não é menor, o ano 2 é o menor. Então, porque se o ano 2 for menor, aí ele imprime a data 2. Beleza, matamos os casos fáceis. Se ele não entrou nem nesse cara aqui e nem nesse cara aqui, a única solução possível é que os 2 anos são iguais, certo? Porque se o ano 1 fosse menor, ele tinha entrado nesse primeiro. Se o ano 2 fosse menor, ele tinha entrado nesse segundo. Então, a partir daqui, a gente sabe que essas 2 datas estão no mesmo ano e a gente precisa, então, olhar para as outras partes da data. E o pensamento se repete também para essa ideia do mês e do dia, né? A gente vê, se a data do mês 1 é menor que a do mês 2 e elas têm o mesmo ano, né? Porque elas chegaram aqui, então o dia 1 que é o menor. Se o mês 2 é menor do que o mês 1, então o mês 2 que é o menor. Se eu não entrei nem nesse cara aqui, nem nesse cara aqui, significa que essas 2 datas têm o mesmo ano e o mesmo mês. Então, basta eu fazer a comparação do dia. Se o dia de da data 1 for menor, ela é menor. Se não, a data 2 é a menor. Essa daí depende exatamente desse macete de você pensar na ideia de que, olhando para o ano, eu já consigo decidir, é a única coisa que eu tenho que olhar. Aí depois, olhando para o outro ano, é a única coisa que eu tenho que olhar. E a mesma coisa aplica para o mês, a mesma coisa aplica para o dia. Ficou alguma dúvida desse aqui? Opa. Oi, Igor. Professora, mais uma dúvida em relação ao comando input. Tem algum parâmetro que eu coloco nele para limitar ao input dele? Por exemplo, só para colocar de 1 a 31 para a data? Ou teria que fazer por outro jeito? Ah, eu preciso procurar. Eu não sei se tem alguma coisa que já embutida nele faz. Eu sei que você consegue verificar, fazer um if depois, né? Você pega o que a pessoa digitou, faz um if, e se a pessoa digitou fora do intervalo que você quer, você escreve alguma coisa para ela. Mas eu vou procurar ver se tem alguma coisa já. Se tem como o input verificar um intervalo de valores ou validar os valores. Talvez tenha. O Python é cheio das coisas, eu não sei todas as coisas, mas tá, eu vou dar uma olhada, depois eu falo. Ok, muito obrigado. Não. Alguma dúvida sobre o jeito que... Sobre esse daqui? Eu acho que depois de ver os outros, né, a parte... O importante desses exercícios era realmente vocês testarem essa ideia de if, else. O laboratório dessa semana, pelo que eu entendi, já cai comandos condicionais. Então, aí vocês precisam... Tá, já são 11h10. Existe uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas respostas que estão aqui são as respostas que eu mostrei para vocês. Então, tá no slide, se vocês quiserem um jeito mais fácil de acessar aquilo lá, está aqui no slide.
Aliás, aquela questão... que interessante, que questão... aquela questão do que perguntaram dos ifs, né? Até na primeira pergunta, que era só achar o menor, né? Se você fizesse ela só com if, ela ia dar print 2 vezes se os valores fossem iguais, né? Se você só faz com if, if, if. Esse é o grande problema do if, 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 nesse caso aqui, que é o que falaram, né? Tem condições que tem overlap, né? Essa daqui, A menor ou igual a B, tem sobreposição com B menor ou igual a A, no caso que os dois são iguais. Então, nesse caso aqui, é super importante colocar o else. Tá. Esse aqui era o segundo, também é aquele código que eu já mostrei para vocês. Comentáriozinhos, assim, ó, isso daqui, esse é o tipo de comentário que ajuda, sabe? Ó, o menor é o primeiro, o menor é o segundo. Porque aqui, ó, desse jeito ele testou todas as condições 1 a 1. Ele fez também uma segunda versão desse programa que tenta testar as coisas de um jeito um pouquinho mais inteligente para não ter que ficar testando de novo, né? Porque tô vendo aqui que eu testei A menor igual a B menor igual a C, e eu tô testando de novo aqui A menor igual a C, né? Eu testei aqui, e agora eu tô testando de novo. Eu não precisaria testar 2 vezes. Eu posso simplesmente fazer daquele jeito, A menor igual a B, A menor igual a C, e aí aqui dentro eu já sei que eu não preciso testar de novo se o A é menor que o C. Tá. E existem essas funções min e max, que elas facilitam um pouco essa operação aí de você encontrar o mínimo e encontrar o máximo num conjunto de valores. Então, se você passar para o min como argumento vários valores, ele vai escrever para você qual que é o valor, o menor, e o max vai escrever para você qual é o maior. Aí aquele primeiro exercício, né, ficava super simples fazer com min e max. A gente pode vir aqui, ver aqui o exercício 1, min e max, nada mais é do que dar um print de min de A, B e C. Agora, o segundo exercício, fazendo com min e max, já é um pouquinho diferente, né? O que a gente queria fazer era ordenar ele, ordenar os números. Então, se eu quiser fazer só com min e max, sem nenhum if, tinha uma sacadinha. Eu acho que a gente não vai ter tempo de eu dar tempo de vocês fazerem, então eu vou mostrar para vocês como que era essa sacada, e a gente pode pensar aqui junto. Então, o que eu tô querendo é ordenar 3 números, certo? Então, eu consigo usar o min para descobrir qual que é o primeiro. Eu consigo usar o max para descobrir qual que é o último. Mas como que eu vou descobrir qual é o número do meio? Essa que é a magiquinha. E aí, a gente consegue fazer isso com essa operação matemática aqui, sem usar if, né? Se eu somar os 3 valores, subtrair o menor e subtrair o maior, o resultado vai ser o valor que não é nem esse nem esse. Então, essa é a sacadinha. Às vezes tem isso, essas pegadinhas aí, coisas, jeitos de deixar o programa escrever o programa de outra forma. Ele faz exatamente a mesma coisa que aquele outro, aí depois ele dá um print do menor, meio e maior. A diferença é que ele usa esse truquezinho aqui para descobrir qual que é o do meio. E, novamente, também existem jeitos bem mais eficientes de você ordenar vários valores. Se fossem 100 valores, que nem falaram, a gente não ia fazer desse jeito aqui. Isso daqui é simplesmente para vocês treinarem com os ifs. Ok, e aí também está aqui a resposta da 3. Agora eu vou dar tempo para vocês fazerem os exercícios 4 e 5. Então, me perdoem, mas provavelmente a gente vai ter que ficar até meio-dia aqui, porque eu acho que vocês vão precisar de uma meia hora para fazer esses 2. Então, eu vou colocar vocês nas salinhas, e, por favor, vão voltando, se vocês já forem terminando, já vão voltando para cá, porque aí se vocês terminarem antes, aí eu consigo liberar vocês, porque aí, então, quando vocês voltarem, eu vou mostrar como faz. E aí... Olha, tudo bem se entregar o do ano agora? Porque... Tudo, sim, claro. Fica à vontade. Então, só vou pedir pro João Pedro mandar o RA dele no chat, que o dele eu esqueci. Podem. Isso daqui, realmente, assim, o objetivo principal é vocês praticarem, vocês entenderem, vocês verem se vocês estão entendendo. Então, não se preocupem. Vocês podem, se vocês quiserem fazer depois da aula e enviar. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma olhada, tipo, você me enviar o exercício da aula 2 na semana 7, eu não sei se eu vou olhar. Mas
vou aqui colocar então para vocês 30 minutinhos. Ô, Flávio, Oi. para considerar os casos em que o delta é menor que zero e mandar ele... Sim, ele pede aqui, né, o caso que pera, tá aqui a fórmula. O caso que o delta é menor que zero, esse negócio dá... Isso daí é quando... Aí dá coisa. Não, acho que não precisa. Ele só pediu para olhar o caso que o A é zero. Foi a única coisa que ele pediu. Seu programa deve tá saber bom. 3 números, seu programa também deve tratar o caso em que A é igual a zero. Então, não precisa, porque senão esse negócio vai dar um número que na real, né? E aí vai dar caca. Não precisa se preocupar com isso, não. Tá, e aí se vocês precisarem lembrar da fórmula, só que eu acho que todos vocês devem lembrar, vocês não saíram do ensino médio há tanto tempo assim, mas se alguém precisar, tá aqui no slide a fórmula, então. E aí, vou mandar para vocês o form, ele tá lá no class, mas deveria estar aqui, exercício da aula 5, é esse cara, 4 e 5, é. Vou mandar aqui no chat para facilitar também. Mas já estão abertas as salinhas para quem quiser ir. Então tá aqui, esse é o do 4. Aqui, esse é o do 5. E aí, então, daqui meia horinha a gente volta a conversar. Vão voltando à medida que vocês forem terminando. Eu vou ficar de olho nas coisas que vocês estiverem fazendo. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão que eu entro na salinha para ajudar.